Na verdade, Rodrigo, e o que acontece é o seguinte, nada acontece por acaso. Então, veja bem, por conta da condenação que o prefeito sofreu no último mês de setembro, né, nos últimos dias, no dia 27 de setembro, ele vai ter que devolver o dinheiro ao Fundeb e vai devolver com recurso do próprio município, tá certo? Devolver com recurso do próprio município. E aí, ele promoveu a demissão em massa, uma demissão de muitos servidores aí contratados, né, pelo município. E, em seguida, ele promoveu, destituiu aí algumas secretarias, tá certo? Ele destituiu essas secretarias, acabou com essas secretarias, criando um cargo de assessor, assessor de transporte, assessor de esporte, assessor de cultura e turismo, assessor de pesca e agricultura, assessor de infraestrutura e desenvolvimento urbano, um cargo suposto de assessor, não é? E aí o que foi que ele fez? Ele acabou juntando essas secretarias que foram extintas, né, a outras secretarias. E aí nós temos um caso grave, né? Nós temos um caso grave que é a junção de algumas secretarias à Secretaria de Educação. Que isso é até inconstitucional, Rodrigo. E é esse o fato que vai fazer com que o prefeito tenha que modificar o plano de carreira, tá certo? Então, veja bem, o que é que diz essa lei? Essa lei é a lei número 469, de 2 de dezembro de 2022, e aí no seu artigo 4º, ela fala o seguinte, a Secretaria Municipal de Esporte, né, ficou extinta, a Secretaria Municipal de Esportes, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e a Secretaria Municipal de Comunicação, por força desta lei, passa a integrar a Secretaria Municipal de Educação. Aí no parágrafo único, com a incorporação, a secretaria passará a ser denominada Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura, Turismo e Comunicação. Então, qual o problema que decorre disso? Qual o problema que decorre disso? Essa lei aqui, ela é contrária ao que determina o artigo 70 da LDB. E a secretária municipal de educação, se ela não sabe, ela deveria saber disso. Deveria saber disso. Por quê? Porque a verba que é destinada à educação, que é toda ela vinda do Fundeb e do MDE, tá certo? Bem como também verbas do FNDE, dos programas que existem, né? PNE, Programa Nacional PNA, Programa Nacional de Alimentação, o programa Dinheiro Direto na Escola, o Programa Nacional de Transporte Escolar, né? Então, assim, uma série de coisas. E a secretária municipal de educação sabe que isso é irregular. Sabe que isso é irregular. Sabe que isso vai fazer com que gastos que não são da educação, né, sejam aplicados, gastos que não são da educação, vai sofrer o custeio com recurso da educação. Por exemplo, ações de esporte. Não pode ser custeado com dinheiro da educação. Ação da cultura, do turismo, da comunicação, não pode. E aí o que acontece? Eu conversando com uma determinada pessoa, quando eu mandei essa lei aí para o grupo aí dos professores, uma pessoa me relatou que ficou sabendo, né, que conversou com um desses servidores que foram demitidos e que o servidor falou, a partir do ano que vem, nós vamos estar lotados na Secretaria Municipal de Educação. Aí a pessoa lá, que é profissional da educação, perguntou, como assim? Não, é porque o prefeito vai acabar com as secretarias e vai juntar a outra e a secretaria a qual eu estava subordinado será anexada à Secretaria de Educação. E aí eu passarei a ser servidor da Secretaria Municipal de Educação, mas sob o comando do assessor especial da pasta que foi extinta pelo prefeito. Tá certo? Então, assim,
Isso é ilegal, isso é inconstitucional, tá certo? A Secretaria Municipal de Educação, se não sabe, deveria saber disso, tá certo? O procurador do município, se não sabe, deveria saber disso, porque está lá muito claro no artigo 70 da lei número 9.394/96, dizendo o que pode ser considerado custos em benefício da manutenção e desenvolvimento do ensino. E no artigo 71 está lá dizendo quais gastos não podem ser considerados, sob hipótese nenhuma, despesas a ser pagas com a verba da educação. Então, se eles não sabem, deveriam saber, tá certo? E ainda, Rodrigo, essa questão da lei fica mais clara aqui, ó, no artigo 8º. No artigo 8º diz o seguinte: as assessorias especiais elencadas no artigo anterior desta lei são órgãos especializados de assessoria superior, diretamente subordinados ao chefe do executivo, com a finalidade de orientá-lo e orientar a sua respectiva secretaria nos assuntos pertinentes à mesma, ajudando-a na gestão e na definição das diretrizes e metas, ou seja, corroborando com a informação que a pessoa que é profissional do magistério me falou quando ouviu desse servidor que foi demitido. Ele disse: eu vou estar na secretaria, lotado na Secretaria de Educação, mas devendo me reportar ao assessor especial correspondente à secretaria a qual eu estava inserido antes. Tá certo? Então, ou seja, ilegalidade pura, cara. Ilegalidade pura. Essas pessoas... essas pessoas que estão à frente da gestão municipal de Coronel João Sá, elas são, cara, incompetentes. São incompetentes porque, assim, ou são incompetentes ou são criminosas mesmo de verdade, porque fazer um negócio desse, essa lei, ela é uma cinte. É uma cinte. E eu já vou dizer logo que vou entrar com uma ação popular na justiça, tá certo? Para poder essa lei ser derrubada. E essa lei foi aprovada na Câmara Municipal, sob a presidência da vereadora a senhora Marli das Virgem dos Santos. A mesma que fez essa notinha ridícula aí, por conta da postagem que eu fiz. Será que quando ela foi votar essa lei, ela não leu o que estava lá na lei, não dizendo? Será que ela, na condição de professora, deveria saber que esse artigo aí, ele é inconstitucional, não pode estar aí dessa forma. Nenhuma secretaria poderia ser juntada à Secretaria da Educação. Tanto é, Rodrigo, que eu vou trazer aqui um fato muito importante, tá certo? É o seguinte: antes de Fernando Henrique ganhar a presidência da República, o Ministério da Educação, o MEC, era Ministério da Educação, Cultura e Desporto. Quando Fernando Henrique se elegeu, já estava em discussão a LDB, tá certo? Que é a Lei de Diretrizes Básicas, que é a lei que eu falei deste tanto, a Lei 9.394/96. E aí o que acontece? A cultura e o desporto foi desvinculado da educação. O MEC é só Ministério da Educação. Existe hoje o Ministério da Cultura, que Bolsonaro destituiu, mas vai voltar agora. E existe o Ministério do Esporte, que naquela época de Fernando Henrique, o primeiro-ministro foi Pelé. Tá certo? Justamente por quê? Porque a LDB trouxe no seu arcabouço a questão de dizer que a verba da educação, porque também, junto com a LDB, também estava sendo discutido o Fundef, tá certo? Que era o Fundo de Financiamento da Educação. Então, para dizer o seguinte, toda a verba da educação, ela é carimbada, vinculada tão somente e somente só à educação, não podendo ser gasto em outras áreas. E aí, a junção dessas secretarias à Secretaria de Educação vai culminar em quê? Em gastos do recurso da educação em outras áreas, já com servidor e possivelmente com obras e com outras coisas mais.